Ei, humano, Gabi por aqui. O ano já começou e de cara eu quero te perguntar: tu já definiu as tuas metas para 2020? Como é que tá o teu planejamento, hein? Me conta aí. Pensando nisso, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Se tu ainda não me segue no Instagram, essa é a hora. Eu vou deixar aqui para que tu possa depois dar uma passadinha por lá. Lá eu coloco conteúdo diariamente, então é mais fácil, né, da gente se aproximar. Coloquei uma enquete lá perguntando o que os meus caros humanos que estão por lá me acompanhando diariamente precisam aprender em 2020 para melhorar a sua vida. E foi em massa o retorno da galera lá falando sobre planejamento, sobre procrastinar menos, sobre traçar metas e cumpri-las. Então achei muito propício trazer esse tema, não só para o Instagram, mas principalmente aqui para o YouTube, para que a gente possa se ajudar, definir estratégias para não só colocar as metas no papel, mas principalmente executá-las da maneira mais eficaz possível. E é pensando nisso que eu decidi fazer uma série de 3 vídeos falando sobre esse assunto para que a gente possa criar aí um caminho crescente juntos de primeiro definir, né, entender quais são os motivos que fazem a gente travar e não alcançar essas metas. Segundo, a gente vai definir as metas mais próximo da nossa realidade. E terceiro, a gente vai criar algumas estratégias, entender o que pode atrapalhar esse nosso processo, esse nosso percurso, para que a gente chegue no fim desse ano, no fim de 2020 e tenha muita coisa para comemorar e de fato saia desse marasmo que é definir metas, colocar no papel, mas no decorrer do ano esquecê-las. E nesse primeiro vídeo da série nós vamos falar sobre os 4 principais motivos que nos impedem de alcançar as nossas metas. Vamos lá? Primeiro motivo: nós criamos metas fora da nossa realidade. Pois é, já ouviu falar sobre aquele ditado: a grama do vizinho sempre é mais verde? Essa semana eu coloquei lá no meu Instagram uma frase inspirada nesse ditado, porque sem perceber, volta e meia a gente tá olhando um pouquinho para a grama do vizinho, né? E esse olhar para a grama do vizinho é justamente querer viver uma realidade que não é a nossa. E involuntariamente ou voluntariamente a gente acaba criando metas muito fora do nosso contexto, muito fora das nossas condições. Não é que você tenha que colocar um limitador, obstáculos para alcançar os teus sonhos e as tuas metas, mas o quanto mais você for realista na hora de criar as tuas metas, entendendo o teu contexto, a tua realidade, a tua rotina, mais fácil tu vai conseguir alcançar essa meta e futuramente almejar uma meta maior ainda, sabe? Pensar em cada degrau. Não é que você não seja capaz de alcançar a meta que você definiu, mas você precisa se conhecer, você precisa conhecer a sua realidade antes de definir qualquer meta e não deixar que a vida do outro, os resultados do outro, sejam um fator na hora de definir essa meta. O segundo motivo é não ser específico. Muitas das vezes, quando a gente cria uma meta, a gente só vislumbra o resultado final, a recompensa que essa meta pode trazer para a gente, e acaba não abraçando o processo. A gente não cria um processo para alcançar essa meta. E o que seria o processo? Definir prazo, definir meios, definir estratégias, quantificar. Para que eu alcance essa meta, eu vou precisar de dinheiro, eu vou precisar economizar, eu vou precisar gerar uma renda extra. Então a gente acaba não desenhando esse processo e a meta fica simplesmente esquecida. Ela não tem uma continuidade. E aí é quando você se frustra e percebe que você não avança naquela meta. Começa a achar que não é possível realizar aquilo na sua vida. O terceiro motivo que nos impede de alcançar nossas metas: não ter um plano de ação. Esse terceiro motivo está muito ligado ao motivo anterior, porque quando a gente diz que ao criar uma meta nós não somos específicos, é justamente por não ter o desenho dessa meta, o desenho do processo para alcançar essa meta. E o que é esse desenho? É um plano de ação. No plano de ação você vai ter
as informações necessárias, as estratégias necessárias para todo dia executar uma atividade que vai te deixar mais próximo dessa meta. E esse plano de ação, ele pode estar numa planilha do Excel, ele pode estar no teu caderno, na tua agenda, num aplicativo, ele tem que estar no lugar mais próximo, mais acessível para ti no teu dia a dia. E o quarto motivo é não incluir as nossas metas na nossa rotina. Também está muito ligado ao motivo anterior, porque não adianta nada a gente criar um plano de ação e esse plano de ação não está inserido no nosso dia a dia. Você pode colocar esse plano de ação na tua planilha, no computador, numa agenda, num aplicativo, mas se tu não olhar esse plano de ação todos os dias ou 2 vezes na semana, uma vez na semana, não sei, a periodicidade vai ser contigo. Mas se tu não olhar periodicamente esse plano de ação, ele vai ser uma ferramenta inútil. Então, depois que a gente cria um plano de ação com todas as atividades pertencentes a cada meta, é necessário a gente criar uma estratégia de incluir este plano de ação no nosso dia a dia, na nossa rotina. Como é que eu posso fazer isso? Definir um horário certo todos os dias para consultar esse plano, diminuir a meta em mini atividades que você durante a semana vai ter que executar para ao fim de cada semana ou ao fim de cada mês fazer um monitoramento, fazer uma avaliação do que você avançou naquela meta. Isso é incluir a tua meta, as tuas metas dentro da tua rotina. Não basta ela estar no papel, ela tem que fazer parte da tua vida, do teu ano, do teu contexto. E aí, o que tu achou desses 4 motivos? Tu acha que eu esqueci de algum? Se tem algum motivo que eu esqueci, que também é muito importante nesse processo de definir as metas, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber a tua opinião sobre esse assunto. E para terminar esse vídeo, a gente vai ter uma tarefinha para casa. Eu também vou fazer essa tarefinha, tá bom? Pega um papel, pode ser a tua agenda, teu caderno, mas de preferência mesmo que tu faça escrito, tá? Para ter essa experiência, né, do escrever e aguçar mais aí a tua criatividade. Coloca num papel em branco todos os teus desejos, todas as tuas prioridades, tudo que tu almeja, de uma maneira assim bem abrangente mesmo, bem macro, tá bom? Nesse primeiro passo não precisa definir prazos, definir estratégias, definir meios para alcançar esses teus desejos. Lembre-se, a gente está falando nesse primeiro momento de desejos, tá bom? Coloca tudo num papel. Mesmo que seja desejos a curto, médio, longo prazo, não importa. Coloca tudo dando um olharzão assim para toda a tua vida. Coloca nesse papel e, se possível, por áreas, né? Na tua área financeira, na tua área pessoal, na tua área profissional. Quais são os teus desejos para cada área dessa da tua vida? E aí, isso vai servir para que a gente crie um caminho de definição das nossas metas, onde a gente vai detalhar mais no próximo vídeo, tá bom? E antes de terminar esse vídeo, eu tenho mais um recado para ti. Eu vou deixar aqui embaixo um link do meu grupo do Telegram, que eu criei essa semana. O grupo tá novinho em folha e eu tô exclusivamente dando essa notícia aqui no canal do YouTube, para que a gente possa ter um meio mais fácil de comunicação. Nesse canal, nesse grupo do Telegram, eu vou compartilhar contigo muitos conteúdos gratuitos e muitos conteúdos e ferramentas que vão ser oriundos desses vídeos aqui, da série de Metas 2020, eu vou colocar lá também planilhas, passo a passo, coisas que tu vai poder baixar na hora que entrar lá no grupo e que vão facilitar aí essa construção das tuas metas e não só das tuas metas, tá? Lá a gente fala muito sobre business, sobre negócios como um todo, então a gente constantemente vai ter algum conteúdo novo lá e exclusivo, tá bom? Então não perde essa oportunidade de receber esses conteúdos participando do grupo lá no Telegram, tá bom? Eu vou deixar todas as informações linkadas aqui embaixo e eu te espero por lá também. Espero que eu tenha ajudado você a
entender melhor esse processo de definição de metas. E não esquecem, esse é o primeiro vídeo de 3, então eu te aguardo aqui no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e eu espero que você fique com Deus. Tchau, tchau!